Esses são os 5 melhores processadores para você comprar hoje. Nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as opções de processadores que compensam comprar hoje, desde a faixa de preço mais barata de R$400 até os tops de linha que estão valendo a pena por custo-benefício. Além desses 5, eu ainda trouxe um bônus no final do vídeo, que na minha opinião é o que mais compensa se você quer montar um PC Gamer bom hoje. E caso você está montando um PC Gamer e não sabe quais peças escolher, se você quiser a minha ajuda para montar o seu PC Gamer, confere aí na descrição o link da minha consultoria de PC Gamer. Não vou explicar muito para não deixar o vídeo muito longo, lá tá todos os detalhes no primeiro link da descrição. Bom, rapaziada, o primeiro processador aqui que eu trouxe para esse vídeo é o Ryzen 3 3200G. É um processador assim que já faz um tempo que ele foi lançado. Não é um processador tão bom, tá? Na questão de desempenho. Mas por que eu trouxe ele, né? Ele é o processador mais barato que na minha visão compensa comprar hoje. Você pode falar que o kit Xeon compensa mais, que sai mais ou menos nessa faixa de preço. O preço do processador sai praticamente o preço do kit Xeon inteiro. Então, sim, realmente o Xeon é um custo-benefício muito maior. Porém, rapaziada, o problema do Xeon é que ele é uma plataforma muito antiga. E caso daqui uns 3, 4 anos você queira fazer o upgrade nele, não tem como fazer porque é uma plataforma extremamente velha. Enquanto esse daqui é a porta de entrada para você entrar no M4, que é um dos processadores mais baratos que vende aqui no Brasil, com garantia. Esse modelo aqui mesmo já vem com cooler box aqui, então é um gasto que às vezes você vai economizar R$100 num cooler. Então digamos que o processador em si custe R$300, o cooler 100, por exemplo, não custa isso, né? É um cooler bem básico. Mas sim, por R$400 você já ganha o processador e o cooler, que na minha visão é um ponto muito bom. Fora que ele já tem um vídeo integrado, então se liga só, aqui eu tô vendo essa gameplay aqui do Ryzen 3 3200G sem placa de vídeo, só com a placa de vídeo que está dentro do processador. E vocês podem ver que está rodando Assassin's Creed, que é um jogo AAA, né? Um jogo super pesado, na faixa de 40 FPS, claro, com tudo no baixo, gráfico mais baixo possível, resolução baixa. Mas para você que está montando PC Gamer e não tem muita condição, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, um orçamento com esse processador aí. Eu vou deixar o link no card aqui para você assistir se você quiser. Cara, você monta um PC com R$1.500 que roda tipo jogos competitivos com FPS muito alto. Vou até colocar aqui, se liga rapaziada, Valorant no 1080p, com tudo no baixo, claro, mas na faixa de 140 FPS, cara. Dá para tu comprar um monitor de 140 Hz, 144, né, no caso, e jogar nesse PC aqui, que ele vai tancar. Isso aqui é bizarro, cara. Um processador de R$400 que já vem... Bom, rapaziada, perdão aí, o microfone ficou ruim e eu tô impressionado que esse daqui, peguei esse outro microfone emprestado aqui, cara, olha que engraçado. Ele tem um imã aqui dentro e aí eu não preciso apoiar ele com aquele suportezinho que eu tava, ele é tipo por imã, velho, que eu tô impressionado aqui, que microfone da hora. Enfim, continua, não tem nada a ver com o vídeo. Mas enfim, pessoal, como vocês podem ver, ele roda Valorant assim, cara, 140 FPS, se diminuir a resolução ele vai rodar até melhor, então, muito top assim, cara, bizarro. Já fiz um vídeo aqui com a build, né, com esse processador, então não vou explicar tanto sobre ele, mas é uma alternativa para quem quer aí um processador com vídeo integrado, tá? Na minha visão, acho que está compensando bastante. Se você está com o orçamento bem apertado, é melhor que o kitzinho, na minha opinião, porque depois você faz o upgrade, vende esse processador aí, pega um cashbackzinho ali, né, do valor do processador. Então, continuando aqui, agora eu vou falar numa faixa de preço um pouco mais alta, tá? E sem vídeo integrado. Não vou falar muito de processador com vídeo integrado nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, tá? Comparando todos os processadores com vídeo integrado e falando minha opinião sobre todos eles, mas isso vai vir em breve, tá? Então, se inscreve aí se você quer ver esse vídeo. Mas continuando aqui, esse daqui é o i3 de 12ª geração. Vocês podem ver que ele já vem com cooler, tá? Ele é um processador de 4 núcleos, 8 threads. Algumas pessoas vão falar que isso é ruim, porque é muito comum você reclamar, né? Não reclamar, mas ver benefícios aí em um processador de 6 núcleos, 8 núcleos. E aí você olha para esses processadores com 4 núcleos e parece que é ruim, né? Porque não é muito bom para multitarefas, né? Tem uma desvantagem nesse quesito, porque aí você não pode usar um Discord, um Spotify enquanto você está jogando, ou iCal com seus amigos. Quer dizer, poder você pode, né? Mas você vai perder mais desempenho, porque tem menos núcleos, né? Que seriam como se fosse braços ali do processador. Então, quanto mais braços, menor a porcentagem que ia utilizar, né? Esses núcleos a mais aí. Claro, tem um limite, né? Que os jogos conseguem usar, né? Desses núcleos. Então, um processador com 32 núcleos não significa necessariamente que vai ser melhor, porque os jogos aproveitam na média ali de 6 a 8 núcleos, dependendo do jogo, mas o geral ali é em 6 núcleos, né? Que ele mais aproveita do processador. Então, sim, tem uma desvantagem, né? Em relação a esse 3, mas a questão é que cada núcleo desse 3 aqui tem um poder, assim, absurdo, tá? Cada núcleo é muito forte. Aqui, por exemplo, nesse comparativo, você pode ver que ele tem média ali de 10% a menos de FPS que o i5 de 12ª geração. Vou até pular para outros jogos aqui pra gente ver a diferença. Mas ó, olha esse daqui, 144 para 152 FPS. É uma diferença assim muito pequena. Até no Forza, né, que é um jogo com mais FPS, né? Então a disparidade de FPS poderia ser maior. Você pode ver que sempre é menor que 10%. Só que a questão é que o i5 de 12ª geração, ele tá custando R$120 a mais. E às vezes se você tá com um orçamento limitado, pode ser que esses R$120 a mais faça a diferença.
diferença para você pegar uma placa de vídeo, para você pegar um SSD maior, né, ou às vezes um gabinete ali, apesar de que eu achar que gabinete aí seria besteira fazer isso, né, porém sim, cara, assim, faz uma diferença, tá, no orçamento, às vezes R$100 às vezes é tipo 5% do orçamento da pessoa, então nesse caso o i3 poderia valer a pena. Também o i5, tá, segue a recomendação aqui também, não ia falar dele nesse vídeo, tá, também vou explicar o motivo daqui a pouco, mas se você gosta do i3, mas ainda quer, né, ter mais núcleos, né, 6 núcleos para você conseguir fazer essas multitarefas, né, com maior qualidade, fazer live também, que é algo que algumas pessoas gostam, aí sim você poderia ir no i5, né, mas eu acho que o i3 faz muito sentido, porque ele tem um IPC que seria a força do núcleo, né, muito forte. E passando pro próximo, cara, que na minha opinião vale muito mais a pena, tá? Na minha visão, eu acho que faz muito mais sentido que o i3 e que o i5, mas eu vou explicar o porquê que o i3 pode ser um pouco melhor para alguns tipos de uso, né, eu vou até colocar aqui o comparativo para vocês verem. Vocês podem ver aqui que o i3, ele tá pegando mais FPS que o Ryzen 5, sendo que o Ryzen 5 custa mais. Ó, no God of War, o FPS tá pau a pau, né, uma leve vantagem ali pro Ryzen 5. Aqui no Forza, olha, a diferença do i3 bem maior, tá? 10% praticamente. Quero pôr um jogo competitivo, mas não tem nesse vídeo, daí é complicado, né? Mas enfim, olha só, aqui de novo no Cyberpunk, o i3 levou vantagem em todos os jogos, né? Então, você pode ver que o i3, ele é melhor, ele custa menos, assim, R$500, cara, é bizarro. O desempenho dele, assim, roda todos os jogos. Se você vai jogar em resolução alta ainda, Quad HD, 4K, o processador vai fazendo cada vez menos importância. Então, às vezes, compensa mais você pegar um i3 desse, ou o i5 mesmo, né? Ou o próprio Ryzen 5 5500, e investir mais na placa de vídeo, em vez de gastar R$1.000, R$1.200 num processador se você quer jogar em resoluções muito altas, principalmente 4K, tá? Ou aquele Quad HD com ultra-wide, né? Que nem eu já fiz vídeo no canal, né? Testando monitor ultra-wide. Eu devo colocar o card do vídeo também, se você estiver interessado em assistir, né? Mas por que o Ryzen 5 é melhor? Bem, tem dois pontos aqui muito importantes, tá? O primeiro é porque, que nem vocês viram, ele é mais barato que o i5, né? Ele é R$40 mais barato. Outro detalhe muito importante que vocês podem ver aqui, o i5, quando tá na potência turbo máxima, pode gastar até 120 watts, enquanto o Ryzen 5 5500 é limitado em 65, ou seja, metade da quantia de watts que ele utiliza. Mesmo com o poder máximo, ele consome metade, que no fim das contas, né, no final do mês, pode fazer uma diferença, né, na sua conta de luz, mas também te permite economizar na fonte. Então, novamente, se você tá com orçamento limitado, faz sim diferença, tá? Então, é um ponto aí que você tem que notar também. E outra coisa que eu quero explicar aqui também, que poucas pessoas te falam isso, é que se você for pesquisar aqui, ó, vou pesquisar ao vivo, placa-mãe LGA 1700. Você pode ver aqui que a média das placas-mães são de R$500, 580. Isso, claro, eu tô falando de marcas de qualidade, tá? Você vai pegar essa Biostar ou essa da Pichau aqui de R$400, a placa-mãe aqui toda pelada. Então, tipo, se você quer economizar, beleza. Mas a média das placas-mães fica ali na faixa de R$500, ó, umas Rock aqui, né? Ah, não, essa daqui é da Pichau também, mas ela já é um pouco mais construidinha aqui, você pode ver pelo chipset também, né? Não é um chipset H, né? Que essa daqui é uma H610 bem básica, enquanto essa daqui é uma B, né? Então é um chipset um pouco mais superior. Enquanto se você pesquisar a placa-mãe M4, você já vai achar vários chips aqui, ó, inclusive das ROG, ó, uma A520M, que é o chipset mais básico, mas dá pra perceber assim de cara que a construção dela é muito superior em relação à do i3, custando R$380, ou seja, muito menos, e você consegue achar placas-mães ainda mais baratas que essa. Já achei algumas por 350, inclusive no último orçamento eu usei de uma marca mais básica por R$350, e como o Ryzen 5 consome 65 watts, até um Ryzen 7 na verdade, dependendo do modelo, consome 65 watts, você consegue usar com uma placa-mãe mais simples. Então esse é um dos motivos que eu prefiro os processadores da AMD, né? Em muitos casos eu acho que vale mais a pena. Indo pro próximo upgrade aqui, esse daqui é o Ryzen 5 5600. Esse daqui tá na faixa de R$860, é um nível acima do Ryzen 5 5500. O Ryzen 5 5500 tem o desempenho do Ryzen 5 3600, que é o Ryzen 5 de terceira geração original. Aí a AMD fez uma gambiarra ali, né, num outro processador que eles tinham e vendeu com esse nome, mas é como se fosse um Ryzen 5 de terceira geração. O Ryzen 5 5600 é o Ryzen 5 de quinta geração. E sim, eu não vou mostrar o benchmark aqui porque o vídeo já tá ficando meio grande, mas ele é muito superior em jogos e para trabalho também, assim, ele é muito bom, tá? Apesar de ele ter 6 núcleos e 12 threads, o núcleo dele é muito mais potente, tá? Então até para trabalho ele vai ser uma opção melhor. E esse daqui ainda vem com cooler, você pode ver aqui pelo nome box, né? Então ele vem com cooler box e tá aqui na faixa de R$860. Não tem muito o que falar sobre ele, né? Porque eu não tô fazendo um comparativo com outros aqui. Ele é meio que o meio termo entre as opções mais de entrada. Se você só quer jogar, esse daqui é mais do que suficiente. Você não precisa ir para as próximas opções que eu vou falar aqui. A não ser que você queira muito FPS, em jogos competitivos principalmente, eu vou explicar melhor, ou você quer trabalhar. Aí realmente compensa você fazer o upgrade para processadores melhores. Mas então eu vou mostrar aqui para vocês as próximas opções. A primeira delas é o Ryzen 5 7700X. Esse daqui é a versão top para quem quer trabalhar, beleza? Tem sim o chipset AM5, que aí tem o Ryzen 7 7700X, que eu já fiz vídeo aqui no canal, né? Eu tive um PC com essa configuração, mas na minha opinião, a quinta geração da AMD é a que mais vale a pena ainda, porque senão você vai ter que gastar muito com placa-mãe, uma placa
placa-mãe de entrada da AMD, a M5, custa 800, 900 reais, é o dobro do preço da M4. Memória RAM também custa praticamente o dobro e o desempenho não é o dobro. Então só compensa em alguns casos muito específicos que eu posso trazer vídeo aqui no canal, mas por enquanto não compensa. Mas então esse processador aqui é o que eu mais indico para você que quer trabalhar com o computador, tá? Se você quer jogar, compensa ficar mais no 5600, porque o desempenho em jogos é muito pouco. Você pode pesquisar aí, não vou mostrar novamente aqui, mas a diferença em FPS é muito baixa, é praticamente nula em alguns jogos, porque que nem eu disse, né, a maioria dos jogos utilizam mesmo 6 núcleos, enquanto os outros 2 núcleos não são muito utilizados, não são muito bem aproveitados. Então, no final das contas, o desempenho é o mesmo, porque cada núcleo desse tem a mesma potência. A diferença é que esse daqui tem mais 2 núcleos, que para trabalho é muito bom, né? Esses 2 núcleos fazem diferença sim, porém para jogos não, né? Mas caso você queira o top, o supremo para jogos que vale a pena nesse momento, porque assim, tem processadores aqui que custam 3, 4 mil reais aqui no Brasil, mas não compensa, porque você vai gastar o dobro, o triplo de um processador que eu vou mostrar aqui para vocês, mas o FPS vai ser tipo 20% a mais, 30% a mais, e às vezes nem isso, tá? Porque esse processador que eu vou mostrar para vocês é um dos melhores, assim, tipo, ele bate com Ryzen 7 de 7ª geração, de 9ª geração. Então se ligue, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o Ryzen 7 5700X 3D. Esse Ryzen 7 aqui, você pode até pensar que é a mesma coisa que o Ryzen 7 5700X, porque o nome é praticamente o mesmo, né? Só que esse daqui tem um 3D no final. Qual que é a diferença desse processador aqui? Esse 3D no nome significa que ele tem o cache L3 mais bufado, digamos assim. A AMD socou cache nesse processador. Você pode até ver aqui na descrição, ó, cache de 100 megas. Teria que pesquisar mais detalhado aqui, né, para saber a divisão certinha dos caches, mas ele tem um cache muito maior. A AMD acabou descobrindo que para jogos, essa quantidade de cache mais alta traz um FPS assim absurdo. Para trabalho, esse processador aqui é muito pior do que o Ryzen 7 5700X, porque para ter essa quantidade absurda de cache, eles tiveram que abrir mão de alguns outros recursos desse processador, que é bom para trabalhar, né, igual o 5700X. Eu tô aqui numa gameplay com o Ryzen 7 5800X 3D, porque esse Ryzen 7 5700X 3D, ele é meio recente, tá? Então não tem muitos testes ainda, mas a diferença em relação a esse 5800X 3D é praticamente a mesma coisa, tá? A AMD meio que otimizou, né, esse processador aqui e lançou uma versão nova, que é a 5700X 3D, né? Reduziu um pouco dos clocks ali, mas pouca coisa, a questão do FPS é praticamente a mesma. E vocês podem ver que olha só a diferença contra o i9 de 13ª geração. Se liga o preço que ele tá custando agora. R$ 2.500, essa versão F, né, a versão K, 2.400, se liga 3.800, mais o preço mais justo, digamos assim, é 2.400. Fora que para você ter um i9, você precisa ter uma placa-mãe muito mais robusta, um cooler mais robusto, porque a i9 é uma aberração, consome muita energia. Então o kit todo aqui você gastaria pelo menos uns 4 mil reais, sendo bem justo assim, tá? Você pode até gastar uns 3.500, 3.600, mas assim, bem chorando mesmo, tá? Porque a média vai ser na faixa de 4 mil, enquanto esse Ryzen 7 5700X 3D, você consegue aí com uma placa-mãe de 500 reais rodar ele, porque ele tem um consumo de energia assim muito baixo. Aí você pode ver aqui no God of War, a diferença já é um pouco maior, né? Cerca de 40 FPS, quase 20%, mas é aquela coisa, né? 20% de diferença contra 200% de diferença de preço, não tem lógica isso. Isso porque eu só estou considerando o preço do processador, né? Não das outras peças também, senão daria mais de 200%. Olha só no Red Dead aqui, ó, 180 FPS contra 187 FPS. Cara, assim, tá bem na margem de erro mesmo. E uma outra coisa que eu comentei mais cedo no vídeo também, se você vai jogar em 4K ou em Quad HD, ou principalmente no Ultrawide também vai fazer uma grande diferença, tanto o Ryzen 7 quanto o i9 provavelmente teriam o mesmo FPS, porque aqui o comparativo é em Full HD, para ver justamente a diferença entre os processadores. Mas se você pegar em Quad HD, em 4K, cara, a diferença assim vai ser bem pouca mesmo. Na gringa tem muitas outras opções de processadores mais potentes que esse. Na minha visão aqui, para a realidade do brasileiro, não compensa você gastar R$1.000, R$2.000 a mais para ter 20% de desempenho extra. Essa diferença, se você investe na placa de vídeo, por exemplo, R$2.000 você sobe de uma 4060 Ti para uma RTX 4070 Super. A diferença que você vai ganhar é gritante em relação à de um Ryzen 7 contra o i9, por exemplo. Fora que para revenda, i9 desvaloriza bastante. Então por isso que eu estou recomendando processadores mais nessa faixa, até R$1.200, R$1.300 e não processadores mais caros, porque na minha visão eu já tive o Ryzen 7 de 7ª geração e não compensou. Se fosse nos dias de hoje eu teria muito mais pego esse Ryzen 7 aqui ou então esse Ryzen 7 5700X, né? Porque pra mim que trabalho com edição de vídeo é melhor. Mas cara, esse daqui, se tu comba com uma 4060 Ti, 4070 Super, tu já roda 1440p no Ultra todos os jogos, assim, absolutamente. Se você quer minha ajuda para montar o seu PC Gamer, vai aí na descrição para ver sobre a consultoria, todos os detalhes, né, da minha consultoria, como que é o preço, como que funciona, vai estar tudo aí na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Deixa aí nos comentários se tu curtiu esse cenário aqui. Tamo junto, pessoal, é nóis!